Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 9h05, Fernando Schiller, ao vivo conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente, para falar sobre a pesquisa de intenção de voto para presidente que foi divulgada ontem pelo Jornal da Band, a pesquisa feita pelo Data Poder. Schiller, bom dia, você tá bom? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, os ouvintes? Fala, Schiller. Prazer falar com vocês. Olha, a pesquisa é quase matemática, ela é um retrato muito fidedigno do momento. Estava assistindo o programa, todas essas dificuldades do governo Bolsonaro se refletem na pesquisa. Vamos lembrar, a pesquisa Data Poder é feita a cada 15 dias, não é medida a avaliação do governo numa quinzena, né? E na outra quinzena a avaliação, a pré-avaliação, enfim, dos candidatos, aí a perspectiva da eleição presidencial. Então o que aconteceu nessa pesquisa? É um dado que em parte é surpreendente, que é um crescimento muito forte da expectativa de voto do ex-presidente Lula. Vamos dizer, nós estamos muito longe da eleição, nós não estamos falando de pesquisa eleitoral propriamente, é uma pesquisa, né, no ambiente pré-eleitoral, enfim, para medir um pouquinho a popularidade dos pré-candidatos. Então o ex-presidente Lula tem 52% contra 34% do presidente Bolsonaro. Na prática, em um mês, o Lula foi de 41% para 52%, o Bolsonaro caiu de 36% para 34%. Né? Se a gente for para simulações de primeiro turno, as simulações de primeiro turno, elas medem o quê? Elas medem a popularidade específica de cada candidatura. Né? O segundo turno mede muito mais o aspecto plebiscitário, ou seja, entre esses dois aqui, você vai para que lado? Nesse ponto que o presidente Bolsonaro realmente fica estabilizado, até tem uma oscilação negativa pequena, e você tem um crescimento forte da candidatura do Lula. Quando você vai para o primeiro turno, a gente percebe um quadro um pouquinho diferente. Há uma simples estabilização. O ex-presidente Lula, ele vai em um mês, pouco menos de um mês, ele vai de 34%, fica em 34%, fica estabilizado. E o presidente Bolsonaro também tem uma oscilação até positiva aí de 30% para 31%. A novidade é um pouco mais embaixo. Você tem uma queda importante do ex-ministro Sérgio Moro. Ele perde metade da expectativa de voto, 6 para 3. Isso não é muito representativo, porque a essa altura do campeonato eu acho muito difícil que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, seja candidato. E você tem oscilações positivas. João Dória tem uma oscilação positiva, acho que teve o impacto do Butantan, teve até o recuo político do governador Dória, dizendo que eventualmente não vai ser candidato, que pode ser candidato à reeleição, ou seja, ele saiu um pouquinho da vitrine política, está mais focado aqui na gestão em São Paulo, e isso tem feito bem, esta avaliação tem feito bem para a sua imagem pública. A pesquisa mediu, a novidade talvez que em parte surge aqui, é um desempenho muito positivo do Luciano Huck. O Luciano Huck, interessante isso, ele não diz que é candidato, não está em campanha eleitoral, até está um pouco afastado assim, do azáfama, da discussão política mais do dia a dia, mas ele teve uma oscilação positiva muito interessante. Nas simulações de segundo turno, ele hoje tem uma vantagem de 13 pontos sobre o Bolsonaro. Então o Luciano Huck ganharia de 48% a 35%. E teve uma oscilação de 2 pontos também na avaliação de primeiro turno. Isso mostra, vamos resumir, mostra o seguinte, quer dizer, o presidente Bolsonaro ele continua mantendo o seu núcleo duro, quer dizer, o chamado voto raiz, o voto chamado identitário, ele tem lá os seus 30%, mas, digamos assim, no conjunto da população, naquele eleitor que não é bolsonarista, que não é, digamos assim, um apoiador do presidente da República, que não está nessa faixa, ele realmente perde. E outra consequência dessa análise aqui é que estreitou mais ainda o espaço do centro político. Ontem teve uma reunião do Luciano Huck com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, há muita conversa, houve aquele manifesto dos pré-candidatos do centro político, etc. Mas a verdade é que é uma eleição que está muito polarizada. Quer dizer, quando a gente vê essa pesquisa de primeiro turno, que não é uma pesquisa, é uma sequência de pesquisas mostrando aí Lula com seus 30%, 34%, Bolsonaro com seus 30%, 31%, e o candidato que vem depois é o Ciro Gomes, que perde nessa... O Ciro Gomes foi um dos únicos candidatos aqui que perdeu. Por que ele perde? Porque houve uma migração de votos do campo da esquerda para o Lula. A verdade é essa. Por isso a brabeza do Ciro Gomes, aquela proposta de, olha, quem sabe o Lula pode ser meu vice, como é que alguém que tem
tem 34% vai ser vice de alguém que tem 8%, 9%, né? Mas não pega esse tipo de coisa. E aí vem o Lula, né, Schiller, e fala, olha, se querem esse tipo de moleza, entre aspas, que conquistem, né? Não é? Agora, Schiller, olha que interessante isso aqui, não é? No primeiro turno, como você citava, nessa sondagem aqui do Poder Data, primeiro turno, Lula 34%, Bolsonaro 31%, muito parecido com a pesquisa anterior. No segundo turno, Lula 52%, Bolsonaro 34%. Bolsonaro sobe só de 31% para 34%. Já o ex-presidente Lula sobe de 34% para 52%. E aí, como é o mundo político, não é, Schiller? Se Jair Bolsonaro, em 2018, se beneficiou do antipetismo, Lula pode se beneficiar agora do antibolsonarismo? Não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, esse retrato que a gente está dando aqui chama rejeição. O presidente Bolsonaro hoje ele acumula uma enorme rejeição. E é um trabalho muito difícil. Quer dizer, nós estamos aí, tem muito tempo ainda, né? Mas nós vamos ter uma CPI nos próximos meses, vai ter desgaste político, é um palanque na prática. Você tem ali, mesmo se a gente olhar a composição, eu estava escutando vocês comentarem, você tem o Otto Alencar, você tem Renan Calheiros, você tem Tasso Gereissati, ou seja, mesmo os chamados independentes ali da CPI, na verdade são políticos que fazem uma oposição duríssima ao presidente da República. Então vai ter palanque sim, vai ter um desgaste muito grande. O auxílio emergencial, ele é fraco esse ano, relativamente ao ano passado. Nós estamos falando de 44 bilhões contra 300 bilhões no ano passado. Vamos lembrar, em agosto do ano passado, o presidente Bolsonaro teve a melhor avaliação, ele chegou a 52% de aprovação contra 40% de rejeição. Isso em agosto do ano passado. Não é? Hoje, pela última pesquisa do Datapoder, o presidente tem 33% de aprovação e 59% de desaprovação. Não é? Isso dificilmente vai ser revertido pelo auxílio emergencial. O Brasil hoje está com uma taxa de desemprego acima de 14%. Não é? É evidente, vai melhorar um pouco o clima político do país se realmente a gente conseguir vacinar até setembro as pessoas, né, a população. Então, se acelerar isso. Agora, de alguma maneira, isso não está sendo associado ao presidente da República. Acho que a oposição conseguiu, digamos, ganhar a narrativa, digamos, né, a disputa de narrativas de que o governo federal atrasou, que o governo federal negociou mal, que o governo federal não se antecipou na vacinação, né? E o próprio discurso do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro até agora não se vacinou, né? Não tomou a vacina, quer dizer, deve ser um dos poucos líderes mundiais que não tomou a vacina, quer dizer, então a retórica, a liderança, enfim, conta nisso, né? E o presidente Bolsonaro errou nisso. Tem a questão do orçamento. Um detalhe importante, quer dizer, eu escutava o Cláudio comentar um pouco, realmente o presidente Bolsonaro hoje é um presidente fraco. Esse é um ponto relevante para se analisar. Vamos lá, a ministra Rosa Weber, recentemente, suspendeu uma das poucas medidas do governo Bolsonaro que acena para sua base política, a tal da agenda conservadora, que foi a expansão da possibilidade de compra de armas, enfim, que é um tema muito caro na plataforma, na base do governo Bolsonaro. Não é? O orçamento, o governo está inteiramente na mão do Congresso. Uma situação onde ou o governo veta e aí cria um conflito aberto com o presidente Arthur Lira, com o Congresso, com a base, especialmente na Câmara, não é? Ou o presidente não veta, corre risco de processo de impeachment, fica na mão do Congresso também, porque precisa mandar um projeto de lei retificando pontos do orçamento. Então hoje é um governo acuado, sem agenda, né, com um discurso que não é bem recebido. Há muito tempo a gente diz isso aqui, mais de 60% da população desaprova, isso não é uma opinião minha, da Thaís, do Pedro, é uma opinião da sociedade, mais de 60% em pesquisa diz que não aprova a atuação do governo federal na pandemia. Né? Então, nesse momento, digamos assim, as notícias não são boas aí do presidente Bolsonaro, mas evidentemente a gente está muito antes, muito cedo ainda, muito distante das eleições. Ô Schiller, isso é capaz de mudar o discurso do presidente, né? Eu pergunto assim em linhas gerais, porque nós já ouvimos algumas defesas do presidente que hoje já não saem mais da boca dele, né?
que, por exemplo, a questão do questionamento da vacina, isso já ficou para trás. Hoje ele ainda critica muito o lockdown, né, chamado por ele assim, que na verdade não tem nada a ver com o lockdown de países aí que tomaram medidas muito mais drásticas do que as tomadas por governadores e prefeitos aqui no Brasil. Esses números, né, devem influenciar de alguma forma alguma mudança de postura aí, a chegada dessa CPI, de alguma forma vão tentar colocar o presidente mais próximo da cadeira de presidente da República, que é o lugar onde ele deveria estar? Olha, essa é a grande discussão dentro do Palácio do Planalto, né? Você tem lá uma ala que diz que o seguinte, quer dizer, precisa recuar, precisa ajeitar o discurso, o próprio ministro, o novo ministro da Saúde tem esse viés, quer dizer, ele é um ministro muito mais low profile, muito mais bem articulado, não cria conflito político, está alinhado, né, com, eu diria assim, o discurso hegemônico, né, no mundo das organizações médicas, enfim, faz outro discurso, quer dizer, nesse ponto acho que o governo melhorou muito. O governo já recuou, quer dizer, na minha opinião, a saída do Ernesto Araújo, essa mini reforma presencial, a entrada ministerial, a entrada da Flávia Arruda no ministério, enfim, tudo isso foram movimentos de recuo do presidente da República, né? O problema é que quando vem a CPI, quer dizer, muita gente no Palácio do Planalto, a ala, digamos, mais dura em torno do presidente Bolsonaro, diz o seguinte, olha, não adianta recuar muito, porque a oposição não vai recuar. A oposição não é feita por um ou por outro partido. A oposição ela está distribuída em muitos partidos, está distribuída na comunidade, na sociedade, nos meios de informação. Então a oposição ao presidente Bolsonaro, no Supremo, no mundo do Judiciário, enfim, ela é dura. Então o presidente recua, só que o outro lado não recua. Aí tem um problema que a gente chama de teoria dos jogos, né? Quando um lado não coopera e o outro lado coopera, quem coopera perde, né? Então, eu diria que essa frase do presidente ontem, dizendo, essa ameaça, na verdade, que ele fez, ameaça furada, né? Completamente retórica, o povo tem que reagir, o povo não vai reagir, como o povo vai reagir? O povo está às 7 horas da manhã na fila do metrô, aquela multidão que se aglomera ali, a mim me deixa chocado ver um pouco o nosso cinismo, né? As pessoas nos ônibus pela manhã, essa é a verdade. Então o presidente faz um pouco dessa retórica, mas na prática vai ter que se ajustando, não tem jeito, não é? E vai ter que disputar politicamente a CPI, enfim. A minha frase, para fechar meu ponto aqui, Pedro e Thaís, o governo Bolsonaro hoje entra num modo de sobrevivência, não é? Com muito medo de impeachment, com muita cautela, sem agenda proativa no Congresso, toda a agenda conservadora paralisada, não é? Então, quer dizer, é um momento muito difícil para o presidente Bolsonaro e ele não tem outra alternativa senão continuar fazendo esse duplo jogo. Um pouco de retórica para sua base, não é? Mas é uma retórica vazia e na prática mesmo, na relação com o Congresso, enfim, fazendo os recursos que ele já vem fazendo. Fernando Schiller, cientista político, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.